Transmissão iniciada. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um webinar do ProInfoFIA, do curso de Gestão de Programas e Tecnologias Digitais de Educação. Meu nome é Yara Yamamoto e, seguindo as diretrizes de acessibilidade, farei a minha descrição. Sou uma mulher de pele clara, oriental, cabelos médios, olhos castanhos, estou com uma blusa azul, meu enquadramento se dá de busto para cima e tenho um fundo de tela azul escuro com o logo da FIA ProInfo. O tema da noite é avaliar competências educacionais. Por onde começar? E a avaliação educacional, a partir do entendimento dessas competências para o século XXI, considerando as características e instrumentos para avaliação da aprendizagem, gente, é um desafio. Para quem? Para todo formador de pessoas. E aí, para isso, vou chamar para essa nossa roda de conversa as nossas super convidadas de hoje. Primeiramente, professora Alana Carvalho, doutora e mestre em Educação Brasileira na linha de pesquisa Avaliação Educacional, pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará. Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará e atualmente é professora e diretora de ensino no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Tem experiência na área de educação, com ênfase em avaliação, atuando principalmente nos seguintes temas: programas de políticas públicas, avaliação externa e formação de professores. Seja muito bem-vinda, professora Alana. Muito obrigada, professora Yara. Boa noite, professora Cláudia também. Sejam todos muito bem-vindos a esta conversa. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho os cabelos castanhos escuros, encaracolados na altura dos ombros, eu uso óculos, eu estou vestindo uma blusa rosa, bem clarinho, que combina com o meu fundo de tela, que é um fundo do ProInfoFIA, que está na cor branca. Então, eu espero que a noite hoje seja muito boa e que a gente traga para cá tantos saberes e experiências que a gente consiga aí avistar novos horizontes, perspectivas a respeito da avaliação. Com certeza, professora Alana, a noite promete. Agora, seja muito bem-vinda também a professora Cláudia Silva, doutora e mestre em administração pelo Programa de Mestrado e Doutorado em Administração da ESPM, graduada em Turismo pela PUC do Rio Grande do Sul. Ela integra a equipe do Núcleo de Inovações Pedagógicas da ESPM e exerce as responsabilidades de docente na mesma instituição. Realiza pesquisas nos seguintes temas: mobilidade internacional de estudantes, internacionalização da educação, inovação na educação superior. Professora Cláudia, muito bem-vinda. Muito obrigada, professora Yara. É uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês, contigo, que é uma professora que nos inspira muito, com a professora Alana, que é uma estudiosa do tema de avaliação. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz mesmo de a gente poder conversar sobre esse tema tão importante para a educação. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, de cabelos encaracolados, curtos, estou usando uma blusa amarela de crochê. O meu fundo é um fundo do ProInfo, é uma imagem muito dinâmica, que mistura tons de branco e de azul claro. Muito bem-vinda, professora Cláudia. Nossa, estou assim muito na expectativa da gente começar esse bate-papo, porque a gente tem muito a aprender aqui hoje. Mas para quem está nos assistindo ao vivo agora e não sabe, esse é um dos assuntos que faz parte de um novo curso produzido pelo ProInfoFIA, o Gestão de Programas e Tecnologias Digitais de Educação, no qual o objetivo é capacitar o profissional
para a liderança de programas educacionais com forte uso das tecnologias digitais, integrado aos métodos ativos que desenvolvem nos participantes as competências necessárias para a inovação do processo de ensino e aprendizagem com o apoio de tecnologias digitais. E para que esse curso, vocês podem me perguntar? Gente, é para todos aqueles que trabalhem com formação de pessoas, ou seja, educadores, docentes, desde a educação básica até a educação superior, coordenadores, técnicos educacionais, gestores de universidades corporativas, responsáveis por treinamento empresarial e demais entusiastas da aplicação de tecnologias digitais da informação e comunicação na área educacional, corporativa e também instituições educativas. Mas quem tiver interesse para maiores detalhes, a nossa equipe está aqui nos ajudando e ela vai disponibilizar aqui os nossos contatos no chat. Bom, pessoal, aproveitem também para tirar as suas dúvidas sobre o assunto, também no nosso chat. Podem fazer quantas perguntas vocês quiserem. E agora, professora Alana, vou começar aqui com uma provocação, posso? Vou fazer uma pergunta. A avaliação consegue medir competência? Excelente pergunta. Para ilustrar esta resposta, eu vou contar uma historinha para vocês que eu refleti muito, né? O que aconteceu comigo dentro dessa caminhada escolar que, porventura, a avaliação aí cruzou o meu caminho, né? Então, deixa eu contar uma história para vocês. Vamos lá. Depois vocês dizem se eu sou boa de história, de contar história ou não, tá bom? Havia uma menina que todos os dias ela ia para a escola muito alegre, muito saltitante. Ela gostava tanto da escola que todas as brincadeiras dela tinham alguma relação com a rotina escolar. Ela era professora, ela era aluna, ela era coleguinha de sala, ela estava sempre entrosada aí com essa rotina, com essa cultura escolar, nas brincadeiras, né? Inclusive. Até que um dia, essa menina, ela presenciou algo inédito na vida dela escolar. Ela estava ali naquela sala, com as carteiras enfileiradas, com o quadro verde à sua frente, entre 4 paredes, a professora sentada à direita, mais pertinho da porta, e ela viu uma folha sobre a mesa. Essa folha tinha vários vistos, X, todos na cor vermelha. E lá no alto da folha tinha um círculo vermelho e dentro dele tinha um número. Esse número era um 6. Essa menina, ela ficou com as mãos suadas, descompensou o pensamento. Ela ficou aflita, ficou nervosa, ficou temerosa. Ela pegou a sua folhinha e foi até a mesa da professora. Parecia que toda aquela iluminação, aquela luz, aquela alegria, naquele momento, tinha se apagado. E aí, de forma muito envergonhada, muito tímida, ela chegou para a professora e perguntou: "E agora, professora, o que é que eu faço?" Essa menina, ela não conhecia outro número nas suas atividades que não fossem 9 e 10. A professora respirou, olhou para a menina e disse: "Alana, não se preocupe. Na próxima atividade, com certeza, você vai estar melhor. Você vai, com certeza, melhorar." Essa menina, literalmente, ela dobrou esse 6, colocou no caderno, na mochila e foi para casa. Já disse o nome dessa menina, não foi? Essa história termina? Ainda não. Eu vou deixar o final dessa história para vocês pensarem. Não sei se foi isso que me fez olhar para a avaliação com outros olhos
ou se foi olhar para a educação e para o que nós pensamos que é aprendizagem com outros olhos. Então, eu trouxe essa história para a gente poder pensar o que mede a avaliação e o que de fato essa avaliação seria. Só que eu não vou responder agora. Vou chamar a minha colega, minha parceira de webinar, para contar também a historinha dela. Vamos lá, Cláudia. Professora Alana, adorei a tua história. Sim, você conta histórias maravilhosamente bem. Adorei. Parabéns. Eu acho que essa questão da avaliação é sempre muito... Veja, fico eu pensando, né? Quantas vezes a gente teve consciência do porquê nós estávamos recebendo a nota que recebemos ao longo da vida, né? Acredito que todos aqui tenham passado por uma avaliação, ou muitas avaliações, recebido muitas notas, mas nem sempre se sabe, se tem consciência do porquê temos aquela nota, o que representa aquele 7, o que representa aquele 9, ou mesmo aquele 10. E aí, dentro, né, nessa perspectiva, também me perguntei várias vezes o que estava sendo avaliado. Era eu, a Cláudia, ou era a minha aprendizagem? O que exatamente os professores avaliam? Então, isso para mim sempre foi meio que uma caixa preta. Eu não tinha muita ideia do que estava por trás daquele número, ou mesmo por trás de um conceito, de um A, de um B ou de um C. Eu não tinha consciência do quanto evoluir. E eu lembro que já na pós-graduação, num MBA que eu fiz, eu tive a oportunidade de conhecer um professor que fez uma avaliação de um trabalho em grupo, utilizando um instrumento que depois eu vinha a conhecer e que chama rubrica, né? Onde ele antecipadamente nos disse como funcionaria a avaliação e pelo que estaríamos sendo avaliados. E eu lembro que a gente realizou o trabalho, realizou a apresentação. Lembro que muitos dos meus colegas não consideraram aqueles critérios, talvez porque isso não faça muito parte da nossa cultura, né, de avaliação. A gente está acostumado a receber uma nota no final e não levar em consideração aquelas orientações. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que após a apresentação, após, né, aquele fechamento, nós recebemos uma nota e nós contestamos essa nota. E ele, então, nos mostrou o documento e disse, olha, eu disse que vocês teriam tanto tempo, que vocês teriam que apresentar tantos slides, e nós não consideramos. O fato é que não teve, a partir daquele documento, cessaram as discussões, a gente não tinha o que questionar, porque estava muito claro, e nós não levamos em consideração a avaliação do professor, né? Aquela proposta dele. Na verdade, ele foi uma pessoa super transparente, e talvez a gente não tivesse acostumado com aquela forma de avaliar. E eu acho que isso é comum, né, professora Alana? Conta pra gente, a senhora você que tem uma experiência muito grande, né, porque é mestre, doutora em avaliação, deve ter ouvido e discutido muito sobre o assunto, e deve conhecer vários casos que remetem a essa mesma história que eu acabei de contar. Exatamente. Cláudia, é justamente isso. Quem que está sendo avaliado? O que nós estamos avaliando, né? E essa potencialidade emocional, ela emana em todas e qualquer cenário de avaliação que a gente viva, seja na sala de aula, seja no âmbito profissional, seja no âmbito institucional. Todos os ambientes, a gente tem essa carga emocional da avaliação, porque a nossa projeção de comportamento, a nossa projeção de atitude, aquilo que nós sabemos de informação, de conhecimento, faz parte do que nós somos. Então, não há como nós dividirmos essa nossa formação integral. Mas não estou dizendo que a avaliação pode fazer milagres, mas a avaliação, dentro da sua cientificidade,
dentro da sua forma evolutiva, ela pode nos trazer alguns traços de medidas da nossa aprendizagem, da nossa mudança de comportamento, dos conhecimentos que nós conseguimos construir, das atitudes que nós trazemos ali para as situações problema, dos procedimentos que nós demonstramos. Então, a avaliação, ela vai conseguir, sim, trazer algum respaldo para essa nossa tal chamada aprendizagem, né? Então, vamos ver mais um pouco sobre isso, tá? Em relação à aprendizagem, professora Alana, antigamente nós professores, acostumados a avaliar o ensino, ou seja, a gente ensinava e o aluno aprendia, ou tinha que aprender. Então, esse mindset eu noto que existe muito isso ainda. Agora, como é fazer avaliação para a aprendizagem do estudante? Perfeito. Então, vamos lá, vamos pensar, né, nesse mindset que a Yara trouxe a respeito da aprendizagem e da ensinagem. Quando a gente pensa nas antigas formas de avaliação, que algumas até são meio atuais, né? Quando a gente pensa nessas formas de avaliação mais tradicionais, o que a gente tem? Bom, eu entreguei esse conteúdo e agora eu vou trazer uma prova de que o aluno recebeu vigorosamente esse conteúdo. E aí a gente tinha o quê? O teste, né? Ou questões objetivas ou questões subjetivas, e a gente deixava acumular uma unidade e avaliava aí somente ao final daquele percurso. Então, nós tínhamos, então, algumas lacunas e alguns déficits. Por quê? Porque a gente conseguia perceber que o aluno não tinha memorizado tudo aquilo que a gente tinha entregue, e a gente dizia, não, tem um problema, como é que pode? Eu entreguei. Como é que o aluno não recebeu, né? Como é que pode? Como é que o aluno não recebeu? E aí vem justamente o gancho da aprendizagem. Então, se a gente olha para o fenômeno da aprendizagem, a gente consegue perceber que a avaliação, ela está para a aprendizagem e é uma composição do ensino como elemento didático. Então, a avaliação é um elemento didático que está dentro do processo de ensino. E tanto o ensino quanto a avaliação estão para quem? Para a aprendizagem. Né? Então, se a gente for pensar por que a gente ensina, para que a gente ensina para a aprendizagem. Então, quando a gente pensa avaliação, a gente precisa pensar a avaliação para a aprendizagem, e não simplesmente para a nossa forma de ensino. Mas isso não quer dizer que, quando a gente olhe para a aprendizagem, a avaliação não nos sirva para mudar algumas estratégias, né, Cláudia? É isso aí, professora. E eu agora queria te perguntar sobre, você falou sobre a avaliação lá no final da unidade, né? Uma avaliação que vai considerando a soma dos trabalhos e das entregas, né? Ou mesmo do comportamento do estudante. Quando a gente avalia a aprendizagem, o que muda? A gente avalia no final, a gente avalia no processo, como é que funciona? A aprendizagem sendo o foco, obviamente, a gente tem que sempre olhar no início, no meio e no fim, né? Então, quando a gente olha para a avaliação, a gente tem que pensar como que eu posso perceber o que o meu aluno já sabe? Como que eu posso diagnosticar? E aí existem várias formas de fazer isso, por meio de uma roda de conversa, por meio de um instrumento do Google Forms, de um Kahoot. Então, assim, tem várias formas da gente fazer isso, só que tem um ponto. Qual que é esse ponto? Que aí eu trago justamente na conceitualização de avaliação, que é o que eu vou utilizar como currículo, o que é que eu vou utilizar como objetivo de aprendizagem, o que eu espero que o meu aluno aprenda. Eu preciso ter isso muito claro para qualquer instrumento que eu vá aplicar, seja no começo, no meio ou no final desse processo. Então, quando eu prevejo no meu planejamento
qual é o objetivo de aprendizagem, eu consigo iniciar com o meu estudante, o que é que ele sabe sobre aquilo. No meio do processo, eu consigo perceber como ele está se desenvolvendo a respeito daquele objetivo, e no final do meu processo, eu consigo certificar em que grau o meu aluno conseguiu realmente responder aquele objetivo. E aí, não vou entregar agora ainda, né, o que a gente vai trazer aqui nessa conversa, mas aí onde mora, gente, o espetáculo que é a rubrica de avaliação, porque justamente nesse processo você tem como prever uma evolução, um desenvolvimento individual da aprendizagem desse aluno utilizando a rubrica. Nossa, professora Alana, essa questão da rubrica, que a gente já vai perguntar para a professora Cláudia, ela é maravilhosa, porque dá clareza para todos os participantes do processo. Mas eu diria que, ouso dizer, que o fator crítico de sucesso são os objetivos de aprendizagem que você acabou de citar, porque o objetivo de aprendizagem, em qualquer circunstância, é aquilo que eu quero que a minha audiência ela faça, aquilo que eu quero que a minha audiência sinta, o que eu quero que esses meus estudantes façam. Então, isso é importantíssimo em uma apresentação de negócios, em uma avaliação, numa aula, seja o que for. É o objetivo de aprendizagem que consolida, que é a base de sustentação para que tudo isso possa acontecer. Então, ela nasce desse objetivo de aprendizagem e aí tudo o resto fica mais fácil, inclusive a questão da avaliação. E aí, depois que a gente soube que a avaliação é tão importante no processo, eu tenho aqui uma perguntinha do nosso público no YouTube. A avaliação continuada é largamente utilizada na educação. É possível aplicar esse conceito em avaliação de desempenho empresarial? Excelente pergunta. Com certeza é possível. Por quê? Porque a gente está falando de competências. Então, competências você encontra na sala de aula, competências você encontra na empresa, você encontra na indústria, você encontra em diferentes níveis, setores, ramos, áreas. Então, a gente só precisa entender como que essa competência é formada. E aí a Proiara já trouxe que os objetivos de aprendizagem são algo assim fabulosos dentro desse planejamento da avaliação. Então, a gente precisa pensar qual o perfil desejado, qual o perfil que eu quero, qual é a expectativa desse perfil. E, com isso, a gente vai trazendo ali critérios e parâmetros para uma escala, né, que a gente pode utilizar na avaliação. E essa escala é um desenho que a gente utiliza não só para auxiliar o próprio processo de avaliação, mas para auxiliar aquilo que a gente realmente quer, que é o aperfeiçoamento e a melhoria do indivíduo. Então, quando a gente olha para o indivíduo, que a gente corrobora novamente com a aprendizagem, com o desenvolvimento, a gente com certeza tem uma medição mais fidedigna para esse aperfeiçoamento, né? Então, só para deixar aqui bem costuradinho, tá? O que significa avaliação? A avaliação, ela é justamente um fenômeno que vai coletar dados, que vai analisar, que vai sintetizar. E esses dados, eles não estão soltos. Eles estão relacionados a um padrão previamente estabelecido. Então, esse padrão é o meu perfil esperado, são os meus objetivos de aprendizagem que está no meu currículo, que está lá na missão institucional, ou da função ou do cargo da empresa. E depois que eu comparo esses dados, que eu tenho um valor a respeito desses dados, eu tomo uma decisão, eu tomo uma atitude. Então, da mesma forma que a formação continuada, ela responde aí a avaliação dos profissionais da educação, né, é justamente uma resposta de como a gente avalia os profissionais, vai responder e vai reverberar também em uma decisão de capacitação, de treinamento, etc., por exemplo, de uma empresa, né?
Então, a gente pode prever essa utilização, essa funcionalidade. E aí, para poder deixar aqui mais, né, perfeita essa resposta, vou chamar a professora Cláudia para falar que a rubrica ela também pode ser utilizada dentro dessas competências, né, Pro? Sem dúvida, sem dúvida. A rubrica é uma ferramenta que pode auxiliar tanto no processo de aprendizagem, de ensinagem, na educação, quanto também na área empresarial, né? Nós somos avaliados o tempo todo, né? E quando a gente tem um instrumento que nos ajuda, sobretudo quando nós temos vários gestores que avaliam vários colaboradores, né? A rubrica me ajuda a ter uma padronização, né? E isso é super importante para que não haja para que a gente reduza, a gente não reduz 100%, mas reduz muito da subjetividade. Sem contar que ela é um instrumento que deixa o processo mais transparente, né? Porque eu acho que é super importante para quem avalia e para quem é avaliado saber pelo que estamos sendo avaliados, o que se espera, né, da gente enquanto comportamento, enquanto entrega, enfim, esses critérios eles são definidos por quem está avaliando, né? Então é um instrumento muito rico e muito útil. Para aproveitar essa nossa conversa, tem aqui perguntas no YouTube que estão falando, gente, que são rubricas? E seria possível dizer que rubricas são indicadores de avaliação? Então, eu vou pedir, professora Cláudia, põe aí para a gente um conceito e responder se elas podem ser indicadores de avaliação, que o pessoal está com dúvida nesse nome, nessa terminologia. Sim, rubrica, ela vai ajudar na coleta dos dados e ela vai gerar indicadores, né? Que serão depois interpretados, né? E, como a professora Alana falou, é quando a gente pode, então, tomar as decisões e no meio do percurso, não lá no final do semestre ou não lá no final do ano. Então, ela já te dá esse retorno imediatamente. Então, na educação, as rubricas são um sistema de classificação, né, onde o professor utiliza para identificar o nível de proficiência do estudante. Na verdade, para dizer o que eu espero desse estudante, né? E aí eu estabeleço, então, os critérios, né? E estabeleço uma escala onde eu vou dizer em que nível de aprendizagem ou de desenvolvimento está aquele estudante ou aquele colaborador, né? Então, a rubrica, daqui a pouquinho eu mostro para vocês como é que um formato de rubrica. Tem muitas rubricas disponíveis, inclusive na internet, vários modelos, então são vários os usos, mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um modelo, uma inspiração, né, para a gente materializar o que seja essa rubrica em termos de formato. Isso é muito importante, porque todo mundo aqui está querendo saber como é que constrói. E aí é muito particular, né, de cada professor, do contexto, do seu público que ele está interagindo, dos seus objetivos de aprendizagem, ou seja, o que eu quero que a minha audiência faça. E aí, tudo isso a gente pode construir. Eu sei que você vai mostrar somente um exemplo, mas no nosso curso novo que está vindo por aí, a gente vai poder aprender vários tipos e fazer assim, mão na massa, professora Cláudia. Explica aí para a gente. Exatamente, Yara. A gente vai trabalhar muito com diversos tipos de rubrica, para os diversos tipos de aplicação. Por exemplo, a gente pode fazer uma rubrica para um projeto, a gente pode fazer uma rubrica para uma atividade, para um seminário, né? Os estudantes sempre falam, né? Eu fiz a apresentação, mas eu não sei se eu fui mal avaliado porque eu falei pouco, porque eu falei mal. Será que eu estava, né, talvez eu não estivesse bem preparado, ou então eu estava muito bem preparado, mas a minha avaliação, né, foi lá embaixo. Então, por que exatamente
quais foram os critérios em que eu fui avaliado. Então, a rubrica ela vai te trazer essa possibilidade de olhar para os estudantes com mais objetividade, né, para reduzir essa subjetividade, e também vai te oferecer transparência nesse processo, né, que é algo que é tão importante no processo de avaliação. Exatamente, Pro. E tem mais, e tem mais. A rubrica, ela ainda traz para o avaliando o próprio poder de decisão sobre a sua aprendizagem. Então, a gente viu durante esse período de pandemia, durante esse ensino remoto, que os nossos estudantes, os nossos cursistas, eles precisam de mais autonomia. Como que a gente dá autonomia para os nossos estudantes? Como que a gente entrega para eles esse resultado, essa resposta desses dados de aprendizagem? Então, a rubrica, ela traz justamente essa materialização de um feedback bem construído, bem qualitativo, porque daí o aluno olha, foi aqui que eu fui ruim, ou então que eu não obtive ali o plenamente satisfatório, então é aqui que eu tenho que melhorar. Então, a rubrica ela vai se tornar também um instrumento para o próprio estudante construir a sua autonomia dentro desse percurso formativo. Então, nem precisa dizer, né? Eu sou fã da rubrica e a professora Cláudia, ela traz aí como um instrumento da avaliação que melhora e muito a transparência, e aí eu vou repetir de novo, a transparência e a forma justa que a avaliação deve ser. Tanto gancho, professora Alana, me lembrei quando você fala de empoderamento, de autonomia. Por que não usar as rubricas para avaliação por pares? Olha que legal, a gente dá um certo peso, e aí cada professor tem liberdade de cátedra para poder saber qual é o peso mais significativo para o seu público, mas ela pode, parte dessa avaliação, ser feita pelo outro estudante. Por quê? Porque a rubrica já está formada. Então, não há subjetividade. Ele vai ver lá o parâmetro, se tal não está dentro daquele parâmetro, ele vai escolher a caixinha ali e a nota vai sair automaticamente. Então, é fácil para ele entender, para o próprio estudante, fazer parte desse processo também. É uma ferramenta poderosa. Agora, professora Cláudia, mostre-nos uma, por favor. Vamos lá. Bom, eu só queria resgatar a questão da transparência, né? A professora Alana chamou muita atenção para essa questão da transparência e também um outro elemento que é fundamental no uso das rubricas, que é a autoavaliação, né? Que é essa autonomia que a professora falou. Então, quando a gente fala de transparência, é porque quando propomos uma rubrica, construímos uma rubrica, essa rubrica deve ser compartilhada com os estudantes ou com os colaboradores antes da execução da tarefa, antes da realização do projeto, né? Isso não pode ser uma surpresa. Eu, de antemão, preciso saber o que se espera de mim. Então, se a rubrica ela revela a minha expectativa, né, sobre o outro precisa saber o que eu estou esperando dele, né? Isso não pode ser uma surpresa lá no final do processo. E quando eu olho a rubrica e sei o que esperam de mim, eu mesma posso decidir, né, se eu quero ter uma avaliação máxima ou ter uma avaliação mínima, né? Eu vou mostrar para vocês, para materializar, do que nós estamos falando. Esse é um exemplo de rubrica que a gente chama de rubrica analítica, onde eu tenho aqui nessa coluna, né, foco, organização, gramática e ortografia, escolha das palavras. Isso é um exemplo de rubrica para avaliação de um texto. E aí eu tenho uma escala, onde eu tenho uma nomenclatura aqui, como exemplar, excelente, emergente, e eu determino a nomenclatura que eu achar mais adequada para os meus objetivos de aprendizagem, para o perfil da minha turma, da minha disciplina, né? Isso fica a critério do professor. E aqui no meio eu tenho os descritivos.
né, eu preciso descrever de forma muito clara, para que fique muito... para que o meu estudante, né, o meu colaborador, quando ele olhar para essa rubrica, ele poder saber o que é um estudante, o que é um colaborador que vai desenvolver um trabalho exemplar, por exemplo, né? E que se eventualmente ele, em algum desses itens, né, vamos usar o exemplo aqui de foco, organização, ele tiver uma avaliação como emergente, ele vai saber o que ele precisa fazer para se tornar exemplar, né? Eu já determinei esses níveis de aprendizagem. Claro que eu preciso ter isso muito claro, né? E a professora Alana falou muito bem dos objetivos de aprendizagem, a professora Yara também, né? Eu preciso ter essa clareza do que eu de quais são esses objetivos que esses estudantes e esses colaboradores precisam, né, devem alcançar de acordo com esses objetivos, e em que nível, né, de aprendizagem eles estarão. Por isso que, como é o professor que constrói esse documento, né, essa rubrica, é muito importante que ele faça essa descrição de maneira detalhada e de maneira clara, e que, se possível, ele compartilhe com os seus pares, porque uma rubrica ela nunca está 100%, né, perfeita. É necessário que você compartilhe com outras pessoas que possam te dizer, olha, isso não está claro, vamos melhorar aqui, eu acho que precisa detalhar mais nesse ponto. Então, é super interessante quando tu tem colegas, né, que podem contribuir para a tua construção. Isso é importante para todo mundo. Isso agrega para todo mundo. Exatamente, Pro. E tem outro ponto também que eu acho interessante corroborar com a sua fala na hora dos níveis, né? Por exemplo, eu tenho o iniciante, o emergente, né? Mas aí o professor vem e diz assim, Alana, mas eu trabalho com notas, eu trabalho com uma medida quantitativa, o que eu vou fazer, pelo amor de Deus? Calma, né? Respira, que você pode justamente utilizar um intervalo quantitativo dentro desses níveis e conceitos, tá? Então, aqui a professora Cláudia trouxe os conceitos, mas a gente pode trazer o intervalo também. Então, eu utilizo rubrica com os meus alunos, e aí, junto dos níveis, eu trago também um score que vai pontuar e vai somar na nota. Só que é tão interessante, gente, é muito interessante. Eles não querem, eles já estão tão acostumados que eles dizem assim, professora, eu não quero saber da nota, eu quero saber o que a senhora marcou lá na rubrica. Olha só que bacana, olha só que maneiro a gente ter essa perspectiva da autonomia do estudante para que ele consiga realmente atribuir para ele o papel dele, né, de alcançar aquela expectativa, aquele objetivo de aprendizagem, porque vocês vão vir comigo, né, que no processo de aprendizagem a gente não pode abrir a cabeça, né, do estudante, colocar as coisas lá dentro, depois fechar, né, o estudante por si só, pela sua própria motivação, é que ele vai aprender. E uma outra coisa interessante, que pelo descritivo, muitas coisas que você ficaria, né? Olha, seriam pontos sensíveis para falar para o estudante, a rubrica não, ele já entendeu, está escrito. Olha, está emergente, foi porque você fez isso, você coloca todas as possibilidades. E aí vai subindo, ele mesmo se enquadra. Eu estou aqui, é porque isso. Então, não há necessidade de você falar assim, olha, sua apresentação não estava muito boa, por isso. Não, ele já vai ver, ele está ali, ele sabe onde que ele se enquadrou. Então, neste ponto, facilita muito o processo, tanto do professor, como numa autoavaliação, ou como numa avaliação por pares, inclusive. Isso mesmo, Yara. É o que a professora chamou a atenção, para além da questão da transparência, a questão da autorregulação, né? O estudante tem condições, né, a partir desse descritivo, de saber o que ele precisa para alcançar, então, o nível máximo de aprendizagem. E ele
consegue verificar que naquele item, naquele critério, talvez ele ainda precise se dedicar um pouco mais, se desenvolver um pouco mais para atingir aquilo que o professor estabeleceu como nível máximo naquele momento para a sua aprendizagem. A gente se pergunta ainda, principalmente nesses tempos de pandemia, nossa, mas eu preciso fazer aquela avaliação que não seja uma avaliação somente formativa. Eu quero ter uma avaliação somativa. E muitos professores ficam com essa questão remoendo. Eu vou dar uma avaliação somativa, ou seja, de testes, de conhecimento, e, de tudo aquilo que foi dado no semestre ou durante um período de ensino, não de aprendizagem. E aí ele vai fazer em casa, ele tem a internet, está tudo aberto, e agora como que a gente vai fazer essa questão? Eu queria saber de vocês, qual é essa reflexão que vocês fazem desse desespero incontrolável que eu vejo de muitos professores falando sobre essa questão. Perfeito, Yara. Eu tive professores que me procuraram e disseram assim, eu quero, presta atenção, hein? Eu quero um aplicativo, um software, né? Uma solução tecnológica em que eu possa cronometrar o tempo, ter controle sobre a questão que o aluno está acessando, saber que ele está realmente naquela aba para que ele não pesque. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa senhora, professor, pelo amor de Deus, acho que isso aí não existe, não, hein? Acho que você vai ter que inventar esse negócio aí. Porque a gente está tão acostumado a trazer a prova que não pode ser pesquisada, que não pode olhar para o colega, que tem que responder ali aquela questão da forma como ela está escrita, e é certo e é errado. Enfim, a gente estamos tão controlados, né, por essa métrica, por esse modus operandi, que a gente esquece de ver todo o restante ao nosso redor. Né? Então, quando a gente trabalha com competências, a gente trabalha também, inclusive, com a autonomia do estudante em construir uma resposta mais criativa. E aí, o que eu respondi para o professor? Né? Falei, professor, é o seguinte, você aplica a prova, não aplica? Pois é, então vamos pensar criativamente nas questões a serem produzidas, vamos pensar no intervalo de tempo que atenda ao processo de resposta dos estudantes e mais que isso, vamos pensar num mecanismo de feedback e de socialização que você possa ali validar aquilo que o estudante colocou lá naquela questão ou naquela forma. Alana, mas assim, fica muito mais, demora muito mais o processo. E quem disse que o processo de aprendizagem é da noite para o dia? Quem que falou isso? Então, o processo, ele é construído, o processo, ele de fato exige tempo, exige espaço. Então, a sugestão que eu trago, né, e aí corroborando com a sua fala, Yara, é que a gente comece a pensar não só no final, não só no fechamento da unidade, mas a gente começa a pensar como que a gente pode avaliar dia a dia, no cotidiano. Então, é uma pergunta que você coloca no software, é algo que você pede para que o aluno crie um mapa conceitual, é uma autoavaliação que você faz, é uma pergunta que ele responde ali no papelzinho, é uma resposta que você está esperando no chat, que pode ser oralizada, pode ser escrita. A gente precisa pensar, a gente precisa, como a Procláudia falou, né? A gente precisa abrir essa caixa de Pandora, que às vezes é tão inacessível. E aí, aí eu vou comprar de novo, né? E vou vender o peixe da rubrica para vocês de novo, né? Que quando a gente tem um critério forte, quando a gente tem um parâmetro bem seguro do que a gente está avaliando, não importa o instrumento vai ser meio. Então, a gente pode usar checklist, portfólio, a gente pode usar um Padlet, um MindMaster, um Kahoot, a gente pode utilizar, olha, a gente tem infinitas soluções tecnológicas e também impressas, se a gente for pensar e se a gente for parar para buscar esses instrumentos de avaliação, né? Então, a gente precisa entender que a forma, o modus operandi que nós estávamos acostumados ali
antes da pandemia, que a gente estava ali meio que na nossa zona de conforto. A pandemia veio, chacoalhou a gente assim, né? Acorda, né? E aí a gente está voltando assim, tá meio assim, né? A cabeça chega a estar meio zonza. A gente precisa reformular a nossa prática, né? E a gente está aqui para ajudar na reformulação dessa prática, né, Yara? Sim, com certeza. Professora Alana e professora Cláudia, eu tenho uma pergunta, não sei se é pergunta ou se é uma afirmação, mas vamos lá. O aluno precisa saber como buscar respostas adequadas para as situações apresentadas. Nós fazemos isso. Precisamos de modelos. Então, eu acredito que ele quer mais modelos. Então, a gente tem que construir essas rubricas de avaliação, como a professora Ana falou, não é uma coisa que é fácil, que é rápido, não é um teste que a gente padroniza, põe a resposta e qualquer pessoa pode corrigir, o software mesmo pode corrigir. A construção de rubricas é um processo criativo, é um processo que vai mexer lá com todos os nossos objetivos de aprendizagem para poder colocar parâmetros muito bem estruturados para que a gente possa aplicar. E agora, continuando, antes de dar a fala para a professora Cláudia, que ela vai falar mais sobre essa pergunta do público, já existe software que você faz prova-teste só para comentar. E que cai a internet, ele não pode usar o WhatsApp durante tal período, mas será? Então, eu já descobri que isso é possível. Existe esse software, existem pessoas que pensaram nisso, nessa preocupação veemente de alguns professores, de uma parcela de professores, e já fizeram isso, está disponível no mercado. Mas será? É uma pergunta que eu faço aqui para o público, para nós, deixar uma... Será que a gente precisa disso mesmo? Professora Alana, professora Yara, tem uma questão que tem um aspecto, né, dentro disso que a gente está falando, dentro das perguntas do público, que é a avaliação como uma punição, né? Então, quem de nós aqui já não passou pela situação de chegar na aula, né? E o professor diz assim: vamos guardar os cadernos, vamos fazer uma prova, né? Vamos fazer um teste. E aquilo é aterrorizante, né? E a avaliação não precisa ser desta forma, né? Por isso que a construção de rubricas, para mim, ela me lembra uma humanização do processo, né? Porque deve haver essa interação, deve haver esse planejamento do professor, né? E esse olhar para o outro, né? Eu questiono se um teste, seja um teste que já está pronto, que vai mesmo que ele vá trabalhar com software, mesmo que o professor esteja ali trabalhando com esse software, eu me pergunto se realmente isso é possível também, professora Yara, porque eu acho que num processo de construção, né, do conhecimento, talvez a gente tenha que ouvir essas respostas, né, que nem sempre elas são adequadas, vamos dizer assim, mas elas são do processo de aprendizagem, e a gente precisa ter esse olhar, né, para o estudante, de tal forma que ele compreenda que, assim, isso faz parte do processo e que cada um tem o seu tempo para dar as respostas, né? E aí essas respostas, elas são adequadas considerando o quê? Nem sempre o professor tem clareza da resposta também que ele espera, né? Então, eu acho que a avaliação é um tema tão rico, né? E que tem tantos aspectos que a gente precisa, quando a gente pensa na avaliação, não tem como pensar na avaliação sem pensar nos objetivos de aprendizagem, sem pensar nesse planejamento e, sobretudo, sem pensar no estudante, no colaborador, naquele que está em desenvolvimento. Isso mesmo. E aqui tem uma pergunta, não é resposta padronizada, é a continuação, não é resposta padronizada, é a construção de respostas diante dos parâmetros e da rubrica. É isso mesmo, você vai construir dentro das suas rubricas esses parâmetros.
tudo dentro, mais uma vez, dentro do objetivo de aprendizagem, dentro do contexto, dentro daquilo que você está esperando que o estudante faça. Na construção desses objetivos de aprendizagem, tudo isso que nós estamos falando, eu gostaria de perguntar para vocês, o pessoal do público que está aqui assistindo, vai aprender mais profundamente quando utilizar um tipo de prova em outra? A professora Alana citou prova diagnóstica. Nossa, mas a avaliação diagnóstica pode ser feito tendo uma pontuação, ter uma rubrica? Pode, por que não? Ou uma formativa ou uma somativa. O que nós estamos querendo dizer aqui que essas três coexistem. Não é uma que é melhor que a outra. A IA é a favor da formativa, a outra é a favor Não é isso. São as três que coexistem e eles estão perguntando, vai ser dado aqui no curso de gestão de tecnologias educacionais, como que será esse passo a passo para a construção? Eles terão a oportunidade de formular alguma coisa nesse sentido? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Há uma infinidade de rubricas, há uma infinidade de possibilidades de avaliação. E nesse curso a gente vai ter a oportunidade de discutir avaliação, de compreender melhor o conceito e o que envolve, né, nesse processo. Como eu disse, a avaliação é um assunto muito rico e a gente vai ter a oportunidade de construir uma rubrica, de compartilhar com os pares, de compreender como é que funciona. É um desafio. A gente está falando de rubrica, mas é um desafio muito grande construir, por exemplo, uma prova, um teste, fazer perguntas não é algo assim tão trivial, né? É algo que precisa aí de dedicação, né? De bastante horas, né? Dedicada à formulação dessas perguntas, né? Exatamente, professor. A gente precisa de técnica, a gente precisa de exercício, a gente precisa de uma orientação, né? Então, olha nós aqui para orientar vocês, né? Então, a gente com certeza vai trabalhar com essa mão na massa, né? Eu gosto muito de trabalhar a respeito de quebra de paradigmas. Então, um instrumento de prova que você utilizou ano passado, semestre passado, no ensino presencial, por que não trazer para a gente poder refletir sobre ele? Para a gente poder ver o que poderia melhorar naquele item, naquela questão, naquele instrumento, e por que não pensar num novo instrumento, né? Como é que a gente parte? A gente parte de onde para pensar um instrumento de avaliação? Então, com certeza, esse miudinho, esse passo a passo, a gente vai trabalhar sim nesse curso. Pode contar conosco para aprender mais sobre avaliação educacional, para aprender mais sobre avaliação corporativa, para aprender mais sobre rubrica de avaliação. Você tocou num assunto sensível, avaliação corporativa. As pessoas que trabalham nas empresas estão mais acostumadas com esse tipo de avaliação. É mais recorrente isso. E quando a gente fala em avaliação, avaliar pessoas, tanto na empresa quanto nas escolas, enfim, nas instituições educacionais, é sempre um desafio. Por isso que as professoras estão aqui, o curso está aqui, para você que está nos assistindo nesse momento, é um curso novo do ProInfoFIA, que ele vai desde a neurociência aplicada à educação. Nossa, Yara, neurociência? Sim, nós temos professores especializados, uma professora que é neurologista, trabalha com pesquisa nessa área, ela é uma médica neurologista, que vai falar do processo da neurociência aplicado à educação, a questão da avaliação, a questão de todo o processo, inclusive para você que tem negócios digitais. Quem está nos assistindo aí e que nunca pensou, nossa, eu já faço algum curso pelo Insta, ou algum curso pelo YouTube, enfim, será que eu preciso saber de legislação, por exemplo, aplicada à educação? Quais são todos os processos envolvidos nisso? Quais são as tecnologias de última
possibilidade hoje, e a gente está com contato com grandes players aí na área de tecnologia para mostrar o que há de melhor em ferramentas, tecnologias, métodos e todo o processo educacional. Então, para você que não conhece ainda esse curso, é só clicar aqui embaixo, deixar sua pergunta no chat. A nossa equipe está aqui para poder atender vocês. Professora Alana, suas considerações finais, professora Cláudia, suas considerações finais, porque infelizmente o nosso tempo já chega ao fim. Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Ari. Se você gostou, se você quer um pouquinho mais, então vamos lá para o curso, né? A gente vai se ver aqui, com certeza, aí, conversando aí na disciplina de avaliação da praxis educacional, e vai ser uma baita de uma disciplina, não só esta, mas todas que vão rechear esse curso que está magnífico, tá? Então, beijo grande para todo mundo, boa noite para vocês e com certeza a gente se vê em breve, hein? Olha os links aqui. Queridas professoras, Alana, professora Yara, público que está nos assistindo, gente, que alegria imensa, quanta coisa eu aprendi com essas professoras incríveis e com as perguntas, né, do público. Foi muito bom realmente ter conversado com você sobre um assunto que é tão instigante, né, e tão necessário que a gente discuta, que a gente aprenda, e a gente vai aprender muito mais nesse curso que está simplesmente incrível, está maravilhoso, com programas fantásticos, tanto para quem trabalha na área da educação, quanto para quem está no meio corporativo. Gente, estamos num processo de aprendizagem ao longo da vida, seja aprendizagem na escola, aprendizagem formal, seja aprendizagem nas organizações. Estamos aprendendo e cada vez mais, né? Vamos nos desenvolver por muito, muito, muito mais tempo. Então, é importantíssimo que a gente invista na nossa formação, no nosso desenvolvimento. Então, fica aqui o convite para que vocês venham e conheçam esse curso e, com certeza, eu aguardo vocês lá. Espero vê-los novamente. Muito obrigada. O curso está sendo... Muito obrigada, professora Cláudia, professora Alana. Esse curso está sendo construído com muito carinho, com muita dedicação dos melhores especialistas em cada área do conhecimento. E não percam o nosso próximo webinar, dia 16 de março, metaverso. O que é isso? É para comer? Não! O que o metaverso tem a ver com a educação? Gente, muito obrigada, foi muito bom estar com vocês aqui, minhas amigas queridas, professora Alana e professora Cláudia, obrigada pelo convite, obrigada ao Proinfo, a FIA, por essa oportunidade, uma boa noite, um bom descanso e até o nosso próximo.